Quantas vezes você acreditou que só estaria em paz, né, quando tudo ao seu redor finalmente se ajeitasse? Quando o trabalho ficasse estável, quando a sua família estivesse bem, quando as contas estivessem em dia, quando você conseguisse se organizar, quando, enfim, tudo parasse de dar errado, né? Talvez você até repita isso mentalmente. Quando eu resolver isso, aí sim eu vou conseguir relaxar. Quando eu me organizar, aí sim vai dar certo. Mas esse é o erro que quase todo mundo comete e que quase ninguém te conta que é um erro. O erro de colocar a paz no futuro, né? De colocar a paz como uma meta, como um resultado de um conjunto de condições que você nem sempre pode controlar. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A vida inteira vira uma espera. Você espera resolver todos os problemas para respirar aliviado, você espera os outros mudarem para você conseguir relaxar, você espera o cenário ideal para que aí sim ser feliz, né? Enquanto isso, você vive tenso, como se estivesse segurando a respiração o tempo todo, né? Como se estivesse sempre em dívida com a própria vida. Então você acorda já se sentindo sempre atrasado para algo, né? Mesmo quando nada realmente urgente está acontecendo. Então é como se sempre faltasse alguma coisa para que finalmente você pudesse descansar de verdade. E o que ninguém te conta é que essa espera, ela pode durar uma vida inteira, porque o mundo nunca vai ficar do jeito que você quer. As coisas sempre vão estar mudando. Sempre vai ter algo que não saiu como planejado. Sempre vai ter alguém que te irrita, sempre algo que te frustra, uma notícia que te abala. Então, enquanto você espera o dia perfeito, a vida vai passando. Então você vai perdendo os pequenos momentos. Então aquele café, né, que poderia ser saboreado, aquela conversa que poderia ser mais leve, aquele abraço que poderia ser sentido de verdade. Então você vai perdendo a vida porque está sempre esperando pela vida ideal. E quando você percebe, já se passaram anos e a vida continua esperando. E essa espera ela tem um custo. Porque ela vai roubando a sua energia, roubando a sua alegria, roubando a sua capacidade de estar presente agora. Então você começa a viver sempre projetado para um amanhã que nunca chega. E o pior, você começa a acreditar que a felicidade é um prêmio que você só merece quando tudo estiver certo. E esse é o maior roubo de todos. Você começa a acreditar que não merece a paz que você já poderia sentir. Então a paz não acontece quando tudo se encaixa lá fora. A paz acontece quando você aprende a parar de reagir o tempo todo. Quando você entende que não precisa viver à mercê dos acontecimentos, né, como um boneco sendo puxado pelos fios, né, dos próprios impulsos. Mas aqui está outro ponto, né, que ninguém te conta. Parar de reagir não é o mesmo que virar um robô, né, ou aceitar tudo pacificamente. Não é engolir tudo calado. Não é fingir que está bem quando você não está. É apenas aprender a criar um pequeno espaço entre o que acontece e o que você faz com isso. Então, um espaço onde você respira antes de explodir, né? Onde você observa antes de responder, onde você escolhe ao invés de ser empurrado pelos seus impulsos. Então, esse espaço parece pequeno, mas é nele que a paz mora. E quanto mais você treina, mais ele cresce. No começo, talvez você só consiga lembrar de respirar em algumas situações. Mas com o tempo, esse espaço ele vai se tornando um lugar seguro, um abrigo que você pode acessar
mesmo quando tudo à sua volta está um caos. Porque é nele que você deixa de ser escravo das circunstâncias, né? É nele que você descobre que você pode sentir raiva sem agir com raiva, que você pode sentir tristeza sem se afundar nela, que você pode viver a vida inteira sem deixar que as emoções decidam tudo por você. E sim, no início parece difícil. Talvez você se pegue reagindo do mesmo jeito de sempre, dezenas de vezes no mesmo dia. Mas cada vez que você percebe isso e se pega de novo, se pega de volta e tenta de novo, algo muda. Esse espaço cresce como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. E aos poucos você vai percebendo algo ainda mais profundo, né? A vida não precisa estar diferente para você se sentir diferente. É você que aprende a se mover dentro dela com mais leveza, com menos urgência, né? Você começa a perceber que os problemas continuam e eles vão continuar, mas a forma como você os segura muda. E quando muda a forma como você segura, muda também o peso que eles têm. Então, o erro que te impede de viver em paz é achar que a paz depende dos outros, depende do mundo, né? Ou depende de algum tipo de controle. Na verdade, ela depende desse espaço, desse momento em que você, mesmo no meio do caos, decide não ser carregado por ele. E sim, decidir isso no começo pode parecer impossível, mas com o tempo, né, você percebe que é um treino de lembrar, de voltar, de recomeçar, quantas vezes for preciso. E é por isso que, às vezes, né, a pessoa mais calma da sala não é que tem a vida mais difícil, é a que tem mais presença. A que já treinou esse espaço tantas vezes que ele quase virou natural. E presença não é um dom, não é sorte, não é algo que você nasce com ou sem. Presença é prática. É um exercício de atenção repetido várias vezes ao dia. Um treino de se lembrar toda vez que esquecer que a vida só acontece nesse exato momento, no agora. Então, por mais que mais barulho exista lá fora, você ainda pode escolher como você vai estar por dentro. Então, você pode escolher suavizar um pouco os ombros, soltar um pouco o maxilar, deixar um pensamento passar sem brigar com eles. São pequenos atos, mas é assim que a paz começa. E quanto mais você pratica, mais você entende que não é sobre apagar os problemas, não é sobre apagar os problemas, mas sobre aprender a estar com eles sem se perder neles. É sobre ser capaz de sorrir no meio da bagunça. Não porque tudo está perfeito ou porque deveria estar perfeito, mas porque você não precisa mais que esteja. Então é sobre viver sem pressa de chegar a um destino, porque finalmente entendeu que a paz nunca esteve no fim da estrada, ela sempre esteve no jeito de caminhar, no jeito do caminho. Então, se tem um convite que eu posso te fazer hoje, é esse. Para de esperar que tudo se resolva, para só então você respirar aliviado. Respira agora, no meio da bagunça mesmo, no meio do que ainda não está do jeito que você queria. Sente o seu corpo, sente o ar entrando e saindo. Não precisa mudar nada agora, não precisa mudar nada agora. Só sentir já é um começo. Então a paz não vem quando a vida fica perfeita. A paz vem quando você para de acreditar que ela depende disso.
E talvez ninguém tenha te contado isso antes, mas agora você sabe. E pode começar hoje, sem esperar mais um dia, sem esperar tudo se ajeitar. Um pequeno momento de presença, repetido todas as vezes, pode mudar completamente a forma como você vive. Porque a vida continua a mesma lá fora, mas aqui dentro, algo finalmente encontra descanso. E é esse descanso é o primeiro passo para qualquer transformação real. Então, aos poucos, você vai percebendo que essa não é só uma técnica, né? É uma nova forma de viver, uma nova forma de existir. Um jeito mais leve, mais humano, né? Mais verdadeiro de estar no mundo. Então, e tudo isso começa agora com você se lembrando de algo que nunca deveria ter esquecido. A sua paz não está lá fora. Ela sempre esteve aqui. E o que é mais bonito? Cada vez que você se lembra disso, é como se uma parte sua voltasse para casa. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Dê um like no vídeo, compartilha com quem você gosta e a gente se vê no próximo encontro. Até mais.